Boa noite a todos que estão assistindo a esta aula do Corações ao Alto. Hoje nós vamos falar sobre o valor da Santa Missa, o que é a Santa Missa, em termos gerais, e nós vamos falar como participar da Santa Missa. Então, para começar, eu gosto, como vocês sabem, eu gosto sempre de começar com um trecho do Evangelho. E por incrível que pareça, eu não vou citar um trecho da última ceia, que seria o mais óbvio. Eu pensei que o melhor trecho para a gente começar a aula de hoje é o trecho que está em Lucas 10, 27. Então, quem tiver com a Bíblia aí, é um trecho curtinho. Abram em São Lucas 10, 27. Então, em 10, 27, Nosso Senhor dá um dos maiores ensinamentos. O que ele diz? Ele diz: Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente fosse resumir todos os mandamentos da lei de Deus, esse é um resumo, né? Qual que é o resumo de todos os mandamentos? É a gente amar a Deus de todo o nosso coração, todas as nossas forças, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos. Então, se vocês lembrarem o Decálogo, ele tem 3 mandamentos primeiros, segundo a nossa relação com Deus, e os outros 7, segundo a relação com o nosso próximo. Então, os mandamentos se resumem nesse, porque nós amamos a Deus como ele merece ser amado, né, com todos os nossos sentidos, todas as nossas disposições, e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, nós tratamos os outros como nós gostaríamos, né, pela justiça de sermos tratados. Por que que eu escolhi esse trecho, gente? Porque quando a gente fala de vida de oração, especialmente a Santa Missa, como nós devemos viver a Santa Missa? A resposta está aqui que eu acabei de ler. Nós devemos viver a Santa Missa com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Falar sobre a Santa Missa não é falar de um ponto da catequese. Isso eu preciso que vocês me entendam. Falar da Santa Missa não é mais um trecho lá do catecismo que vai explicar da missa. A Santa Missa não é um mero mandamento da igreja que, né, honrar domingos e festas. Não é. Sem a Santa Missa não existiria a nossa fé. Simples assim. Não é como a gente fala na metafísica, né? Tem os acidentes, né? E tem o principal. A missa não é um acidente a mais. Por isso que eu falei para vocês que nas nossas práticas de vida de piedade, não é que eu vou, é mais uma prática, entendeu? A Santa Missa, sem a Santa Missa não existiria fé católica, não existiria igreja, não existiria nada. E eu vou explicar para vocês hoje por que isso acontece. Então, uma micro introdução, porque se eu perguntar para vocês hoje, né, como vocês definiriam o que é a graça? Talvez algumas de vocês tivessem dificuldade para explicar. A gente fala assim: "Ah, nós vivemos da graça, nós pedimos a graça, nós estamos aqui pela graça", mas o que é essa graça? É um dom? Essa graça é algo que Deus nos dá? É um presente? É uma virtude? O que que é a graça? Então, a graça é a vida humana em Deus. A graça é a alma que está divinizada pelos méritos da morte, da paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Então, o que que acontece? Antes da vinda do nosso Senhor, né, para nos redimir, nos resgatar do pecado, nós não vivíamos em graça. Não existia graça. Por quê? Porque a nossa natureza foi corrompida pelo pecado original. Pensem assim, houve uma ruptura tão grande com o pecado original que a nossa natureza humana foi deturpada. Por isso que nós dizemos que a humanidade inteira foi perdida. Vocês podem pensar, nossa, mas por que que... Bom, Eva, tudo bem, né? Pecou, e aí o filho de Eva poderia ter nascido sem pecado original. Não, porque houve uma corrupção da humanidade, da natureza humana. Então, houve uma marca indelével, né? Uma marca para sempre
né, infinita, tipo, até todo o decurso da nossa humanidade, que é essa marca do pecado original. Não tem como voltar atrás, certo? Houve uma mudança na nossa natureza. Mas o que que acontece? Por um ato de misericórdia, Deus que nos criou para sermos filhos de Deus, né? Ele quer nos tornar filhos de Deus. Então, Deus envia o seu próprio filho para resgate da nossa natureza. Então, o que que aconteceu? Com a paixão de Cristo e a morte de Cristo, ele nos resgatou do pecado. Agora a nossa alma vive em graça. Olha que coisa linda. A nossa alma agora, ela está num estágio acima do estágio que estava Eva. Ela está num estágio acima, porque agora nós vivemos a vida na graça. Por isso que nós dizemos, né, que depois de Cristo começa a vida na graça, né? Que a igreja nasce da vida da graça. Isso é muito profundo, porque agora Deus habita em nós. Vocês lembram que eu já comentei, né, que pelo batismo nós recebemos a graça santificante, ou seja, nós somos capazes de tornar-nos santos pelo batismo. Antes havia batismo? Não, não havia batismo. Então a gente pode dizer que a graça só começou, né, só entrou, né, na alma humana com os perfeitos sacrifícios de Cristo na cruz. Então, por que que nosso Senhor abraçou a sua cruz, né? Por que que nosso Senhor foi esse cordeiro dócil, esse cordeiro imolado, né? Por que que ele se ofereceu em sacrifício e ele sofreu todas as penas que ele poderia sofrer? Aí é que tá, gente. Um pecado, olha só, isso daí tem na Suma Teológica. Olha que bonito. Um pecado contra Deus é um pecado infinito. Então, Eva, né, quando ela come do fruto proibido, não é que, ela desobedeceu, né, ela foi uma menina mimada. Não é isso. É muito mais profundo, né? Quando Eva come do fruto proibido, na verdade, por que que ela é levada, né? A gente fala que é um pecado de orgulho, de desobediência e de orgulho, porque a serpente atenta a ser como deuses. Todo o nosso pecado é nós querermos ser como deuses. Concordam com isso? Quando a gente fala, não, eu tenho o meu jeito, eu vou fazer do meu modo, significa que eu estou falando que eu sou Deus e eu dito a lei moral para minha vida. Então, quando Eva come do fruto proibido, ela quer ser como Deus. Por quê? Porque ela vai saborear, como a serpente diz, a árvore do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal. Mas o conhecimento do bem e do mal só é algo próprio de Deus. O ser humano, ele não consegue chegar no mistério de Deus. Então, quando a serpente diz, você vai conhecer a árvore do bem e do mal, né? Você vai ser como Deus, existe essa ruptura. Então, não é só uma desobediência, não é só uma birra, entendeu? Existe essa ruptura. E aí, tanto é que eles são expulsos do paraíso, tudo isso, depois a gente pode até ver melhor em outras aulas, tá? Não vou me prolongar nisso. Mas, na Suma Teológica, São Tomás diz o seguinte: um pecado contra Deus só pode ser anulado, só pode ser redimido pelo próprio Deus. Entende? Por quê? Porque é uma questão lógica. Se você fere algo muito grande, você tem que restituir de uma forma muito grande. Vocês concordam? É lógico pensar assim. Então, o homem por si só não tem como ser perdoado desse pecado original. É impossível. Então, teve que vir o próprio Deus se oferecer para perdoar nossos pecados. Só assim que ele consegue obter o perdão dos nossos pecados. Faz sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Só ele. E aí o que que acontece? Então, Deus envia o seu Filho único, né, para a remissão dos nossos pecados. Então, a partir daí acontece, né, dá início a essa vida na graça. E é muito bonito isso. Porque quando nosso Senhor diz, sede santos, como vosso Pai Celestial é santo, significa que, pela graça, nós podemos se tornar irmãos em Cristo. Nós somos capazes de Deus. Nós podemos ser semelhantes a Cristo. É óbvio que nunca ninguém aqui vai ser Deus, né? Mas nós podemos ser essa imagem e semelhança de Deus, nós podemos nos divinizar.
Isso era impossível. Agora que nós podemos nos divinizar, a gente consegue por conta própria? Sim ou não? Respondam aí, gente, eu tô vendo vocês. Não. Por conta própria, nós não conseguimos nos divinizar, né? Pelo nosso esforço pessoal, porque nós somos cheios de falhas. Nós temos essa marca do pecado original, né? É o que eu falei para vocês, é uma marca que está impressa na nossa natureza já, certo? Não tem como anular. Mas, com a graça, nós podemos ser plenamente humanas e plenamente divinas. Entende? Nós temos essa capacidade de sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos capazes de Deus. Eu gosto de usar esse termo, né? Nós somos capazes de Deus. Ele nos torna capazes dele, né? E aí, bom, então, com as nossas próprias forças, nós não conseguimos. Então, por que que a igreja, né, segundo os ensinamentos de Cristo, institui os sacramentos? Porque os sacramentos nos dão a vida na graça. Pelo batismo, nós entramos na vida da graça, né, que é essa vida divina, nessa vida de filiação divina. E com os sacramentos, nós vamos aumentando essa vida na graça. Então, nós temos a primeira comunhão, né, que é receber o próprio Deus. Nós temos a confirmação, que é a crisma. Antes de tudo, né, desculpa, temos a confissão. Então, batismo, confissão, né? A confissão, ela apaga a pena dos nossos pecados, ela apaga os nossos pecados na nossa alma. Então, né, aquela catequese, assim, a nossa alma, ela precisa estar em estado de graça. Mas como existe o pecado original, existem as tendências, existem as paixões desordenadas, existem todos os pecados, enfim, contra a caridade, contra a castidade, enfim, contra os mandamentos da igreja, a nossa alma se corrompe. Quando a nossa alma está em pecado mortal, que a gente vai falar mais na aula da confissão, nós perdemos a graça. E se nós perdemos a graça, gente, nós temos que ter uma vontade, assim, urgente de restituir essa graça. E graças a Deus, nós podemos restituir essa graça pela confissão. Por isso que a gente fala que a confissão é o sacramento da misericórdia. Porque a gente erra e nosso Senhor nos perdoa. A gente erra, nosso Senhor nos perdoa. Depois da confissão, então, a gente tem a primeira Eucaristia, né, que a nossa alma está aberta, está preparada para receber nosso Senhor, né, ter essa união física com Deus na nossa alma, nosso corpo. Depois nós temos a confirmação, que é a crisma. E aí depois nós temos os outros sacramentos, né, como o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem para os sacerdotes. Mas só acelerando um pouquinho aqui, a nossa vida é uma vida em graça. Então, o nosso caminho aqui na Terra é difícil. Eu vi as mensagens de vocês lá no grupo, eu não estou conseguindo rezar, não estou conseguindo me concentrar. Gente, é difícil a nossa caminhada aqui, sabe? É muito difícil. Todas as coisas do mundo nos puxam. E Deus sabe disso, né? Quem melhor do que Ele para nos compreender? Ele sabe disso. Mas Ele sabe que a gente depende dessa graça, sabe? Ele não vai falar assim, filhona, boa sorte, já recebeu catequese, já recebeu primeira comunhão, agora é contigo, tchau, tchau, né? Boa sorte, nos vemos na próxima parada, sabe? Não, não é assim, né? Nosso Senhor diz o que para nós? Diz o quê? Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, qual que é o fundamento, né? Qual que é o fundamento da nossa fé? É a nossa filiação divina. É a gente saber que a gente tem um pai que vai cuidar de nós todos os dias até o final das nossas vidas. É um pai que sabe todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados, né? É um pai que quer nos vestir melhor do que os lírios do campo. Esse é nosso Deus, né? Então, ele quer nos dar a graça. Então, para começar nossa aula sobre a Santa Missa, vocês precisam ter fixo na cabeça de vocês que ele quer vir ao nosso encontro. Ele quer nos dar a sua graça, sabe? Eu preciso me convencer em primeiro lugar, mas eu preciso muito convencer vocês que a nossa vida de oração não é uma vida de fazer oração, rezar o terço, e rezar, e não sei o quê, e fazer boas obras de caridade. Não é assim, né? A nossa vida de oração é o quê? Se deixar amar e se deixar conduzir por Deus, né? É corresponder a essa graça. Então, quando eu busco, né? Quando eu me deixo levar pela graça, quando eu busco esse encontro com o Senhor, que é o encontro de receber as graças pela oração e pela Eucaristia, pelos sacramentos, a minha vida ela vai se tornando cada vez mais um espelho da vida de Cristo. Então não sou eu que vou colocando graça e vou me capacitando e vou fazendo uma coisa meio coach, sabe? Vou criando virtude e vou ficando fortona. Não é assim, né? Quanto mais graça
eu sou aberta a receber, e eu tenho docilidade, e eu busco receber com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, aí sim Deus vai fazendo em mim, né? Lembrem daquela parte de São Paulo, que é muito emblemática, né? Quando ele fala, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando você vê todos os santos da igreja, vocês veem um retrato de Cristo em cada alma. Mas elas perderam a característica delas? Não. Elas continuam sendo elas mesmas, porque Deus as criou assim, mas é Deus que age, né? Elas fazem as boas obras porque Deus está ajudando elas a fazer boas obras, né? Elas evitam o pecado porque Deus está dando a força. Então, nós vamos para a oração pedindo essa força. Nós vamos aos sacramentos pedindo essa força. E hoje eu li um relato lindo de uma menina que mandou no Instagram, falando assim: olha, desde que minha filha e meu marido faleceram, imagina essa dor. Desde que minha filha e meu marido faleceram, eu vou à missa todos os dias porque eu preciso dessa força. Então, olha que atitude humilde dessa mulher, né? De falar: olha, sem Deus, né? Sem o sacrifício da missa, sem esse momento de intimidade com Deus, eu não consigo, né? Então, se a gente está se achando muito fraca, sabe? Nossa, eu tô errando, eu tô pisando na bola, eu tô longe de Deus, eu tô mal, etc, eu tô deprê. É Deus falando: minha filha, vinde a mim que eu vos consolarei, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Ele quer tomar a cruz por nós. Então, quando nós pensamos na Santa Missa, é como se houvesse um, desculpa o termo, mas assim, só para vocês entenderem, sabe? É como se houvesse um posto de gasolina de graça, sabe? O nosso combustível, gente, olha a nossa vida como que é, tá? Eu sou meio inconsequente às vezes no trânsito, tá? Então, às vezes, eu fico na bolinha piscando da gasolina. E, gente, dá muita agonia. Não sei se vocês já passaram por isso, dá muita agonia. Você fica assim, meu Deus, cadê um posto? Cadê um posto? Cadê um posto? Já aconteceu umas 3 vezes comigo, tá? Não é sempre. Mas assim, dá muita agonia. Então eu acho que uma vida longe de Deus é essa agonia. Você fica assim, meu Deus, parece que eu tô, tipo, só querendo apagar incêndio, correndo atrás do próprio rabo, sabe assim? Uma coisa muito, muito tensa. Então a nossa vida longe de Deus é uma vida tensa. A gente tá sempre inquieto, a gente não tem uma paz interior. E aí, é como se você chegasse e falasse assim, calma, então tem um posto de gasolina, que eu posso encher o tanque de graças, sabe? E eu posso ficar abastecendo essa graça. E essa graça me traz paz para minha alma, porque eu sei que agora o tanque tá cheio, entendeu? E te dá um alívio de saber que Deus quer te dar isso, né? Deus quer te dar o alimento da sua alma. Como a gente vai abastecer e tem o alimento do carro, ele quer dar esse alimento da nossa alma para ele agir em nós. E ele vai falar assim, ele fala uma frase muito linda também, que ele diz, se confiares em mim, né, vivendo em Cristo, fareis milagres ainda maiores, né? Ele quer atuar em nós, ele é o maior interessado, gente. Ele é o maior interessado de que a gente tenha vida na graça. Então, quando nós falamos de Santa Missa, a Santa Missa, então, gente, é exatamente o local, né, o momento que Deus nos dá a sua graça, né? Sem a missa não haveria vida na graça. É dali que partem todas as graças, tá? Por quê? Porque sem o sacrifício do nosso Senhor não teria graça, não teria a vida na graça. Bom, e aí a Santa Missa é, digamos assim, podemos dizer, e é o correto, dizer que a Santa Missa é o evento mais importante que acontece no mundo. Então, nesse exato momento, né, 8h59 da noite, do dia 25 de setembro, alguma missa está acontecendo em algum lugar do mundo. Está acontecendo esse milagre eucarístico em algum lugar do mundo. Então, pensar na nossa jornada, né, pensar na nossa vida, é pensar nas missas que nós estamos participando, né? É pensar em eu estar em contato, em encontro com o nosso Senhor, né, acompanhando Ele no santo sacrifício e recebendo todas as graças que Ele quiser me dar. E mais do que isso, fazendo-lhe companhia, adorando, né? Quais são as 4 finalidades da missa? Anotem aí. Então, a missa é adoração, né? Então, nós adoramos ao Senhor. E quem conhece um pouco de escrituras, um pouco de história, sabe que a tradição desde que existe humanidade, existem homens oferecendo sacrifícios, né, para deuses, para Deus, enfim, né? Então, a adoração é essa figura do templo como um lugar de adoração. Então, nós vamos à Santa Missa primeiro de tudo para adorar, né? Para render graças a Deus, né? Para dizer, Senhor, você é meu Deus e meu tudo, né? Sem o Senhor eu não sou nada, né? Você sustenta o mundo por amor. Então, primeiro, adorar, adorar. Muitas vezes nós vamos à missa só para pedir, né? E depois nós vamos ver aqui rapidinho
que essa é uma das finalidades. Não é que não é importante, mas é uma das 4. Então, adoração. Depois, desagravo, né? Nós vamos à missa para pedir perdão. Por isso que na missa tem 2 momentos que a gente pede perdão. Nós pedimos perdão porque quando você está diante de um rei, é como se você pudesse olhar para as suas próprias misérias, né? Você fala, nossa, Senhor, o Senhor é o meu Altíssimo, né? Meu Pai, meu tudo, e às vezes eu sou tão ingrata, né? Como é que eu continuo nas mesmos vícios, nas mesmos pecados, né? E o Senhor me dá tanto e eu sou tão ingrata, né? A gente reconhecer é aquela coisa que eu falei na aula passada, é a oração humilde, né? Nós pedimos perdão justamente porque nós queremos ser humildes, né? Nós queremos reconhecer quem nós verdadeiramente somos, né? Que não somos nada e que só estamos aqui por conta de Deus. E terceira finalidade, dar graças. Adorar, então, adorar, pedir perdão e dar graças, né? Alguém perguntou: Nossa, às vezes eu não sei como agradecer a Deus. Eu sei, é na Santa Missa. Então, todos os padres da igreja, todos os que escreveram sobre a Santa Missa, falaram que não tem melhor forma de se agradecer a Deus do que ir à Santa Missa e participar da Santa Missa e dar graças a Deus na Santa Missa, né? Então, nós oferecemos, bom, depois eu falo disso, mas enfim, agradecer. E, em quarto lugar, pedir, né? Então, eu vou à missa, porque a missa é um momento perfeito para você pedir coisas, né? Deus desce dos céus, né? O céu encontra com a terra, o céu encontra com a terra, e nesse momento se abre uma janela. Tem gente que fala assim, nossa, mas como assim? Repete o sacrifício, repete o sacrifício. É algo que não entra na nossa cabeça, né? Como assim? Então eu estou fazendo uma memória da cruz? Eu estou fazendo uma memória do Calvário? Não é uma memória, não é uma memória. A palavra certa é uma atualização. Então, Nosso Senhor atualiza esse sacrifício. A única diferença é que não tem sangue derramado, né? É um sacrifício incruento, como nós dizemos, mas é o mesmo sacrifício. Então, para Deus, como não existe tempo, é muito difícil entrar na nossa cabeça isso. Como não existe tempo, para Deus é como se na Santa Missa abre-se uma janela da eternidade, e nós podemos olhar por essa janela. Sabe? Eu achei essa a melhor forma da gente entender como é que para o tempo, né? E nós temos esse encontro com a eternidade, porque a eternidade não tem tempo. Então, como é que uma dimensão atemporal, né, encontra uma dimensão temporal? Então, é como se realmente eu abrisse uma janela no céu. E nós podemos participar desse sacrifício que é atualizado, 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 atualizado incessantemente, certo? Então, esse sacrifício ele é atualizado. Significa que Deus sofre a paixão, significa que Deus se entrega por nós, e significa que nós, o mais incrível de tudo, né? Significa que nós nos oferecemos e oferecemos junto a Cristo, a vida de Cristo a Deus. Então, na missa, nós temos, olha só, o meu objetivo nessa aula, gente, eu quero que essa aula, eu quero que essa aula viralize, entendeu? Eu quero que todo mundo consiga compreender um pouco melhor o que é a Santa Missa. Então, eu quero que nessa aula vocês saiam daqui e vocês mudem completamente a visão que vocês têm da Santa Missa, completamente. Porque há 10 anos atrás, eu assisti uma aula sobre a Santa Missa que mudou a minha vida. Porque eu entendi o que que era aquilo, o que que é esse mistério, sabe? É claro que a gente nunca vai compreender, porque é um mistério, mas a gente poder ter esse entendimento que eu li em São Lucas, né? Com todo o nosso entendimento, o entendimento que todo que nós podemos, que nós somos capazes. Então, qual que é? Como que nós somos capazes de entender a Santa Missa? Né? Então, a Santa Missa é o encontro do céu com a terra. Isso significa dizer que toda a Santa Missa nós temos a Santíssima Trindade presente, Pai, Filho e Espírito Santo, porque sem a Santíssima Trindade o milagre não acontece. Nós temos Nossa Senhora presente, porque Nossa Senhora está sempre junto de seu filho. Então, Nossa Senhora está presente em todas as missas. E houve inclusive uma aparição e Nossa Senhora revelou a uma mística que ela disse o seguinte: pessoas fazem peregrinações para os lugares santos, né, para Lourdes, para Fátima, isso é maravilhoso, mas elas se esquecem que eu estou em todas as missas. Então, se vocês querem encontrar com Nossa Senhora, nós devemos ir à Santa Missa, porque é lá que ela está. Ela está diante do sacrário, louvando, agradecendo a Deus. Então, está Nossa Senhora, está todas as hierarquias dos anjos lá. Todos os santos estão na Santa Missa. Todos os santos, né?
toda a igreja triunfante, como nós chamamos, né? Todos os santos estão na Santa Missa. E todas as almas do purgatório estão na Santa Missa. Então, houve uma visão, já muitos santos tiveram a visão da Santa Missa, né? Inclusive Padre Pio, que eu vou falar também um pouquinho, mas houve muitos santos a quem foi revelado que na missa existe como se fosse uma área cinzenta, um pouco mais para baixo, assim, né? Perto do chão, que é o local, digamos assim, onde estão as almas do purgatório participando da Santa Missa. E o que que as almas do purgatório estão fazendo lá? As almas do purgatório, gente, é uma matéria assim extensa, mas só para resumir, né? As almas do purgatório, elas estão esperando para entrar no céu, né? Elas estão esperando a purificação. E elas podem ser purificadas a depender da nossa oração por elas. Então, tem almas no purgatório que estão só esperando que nós rezemos por elas. Então, todos os grandes santos da igreja, Santa Teresinha, São José Maria Escrivá, Padre Pio, todos os grandes santos, todos os santos, rezavam pelas almas do purgatório, porque sabiam que depende de nós que elas vão para o céu de imediato, né? Depende de nós. Inclusive, tem uma história bonita que eu acho que vale a pena vocês terem no imaginário, porque eu ouvi de criança e nunca mais esqueci, que houve uma época que Santa Teresa trabalhava numa oficina trabalhava com as costuras das irmãs e tal, e que ela era responsável por limpar esse ateliê no final do dia, e ela tinha muitas dores. Foi um momento que ela estava muito doente, muitas dores nas costas. Então, a cada agulha que ela baixava para pegar no chão, era muito sacrifício. E aí o chão era repleto de agulhas, né? E aí um dia ela falou com o Nosso Senhor: Senhor, cada agulha que eu for pegar é uma alma do purgatório a mais para o Senhor. E aí, enfim, né? E Deus deu a graça dela ver em vida as almas que ela tinha salvado por causa dessas agulhas. Então, por que que a gente tem que ter muito isso no nosso imaginário? Porque as almas dependem da nossa oração. Então, às vezes, vocês pensam, ah, nossa, tá muito sem sentido a minha dor, oferece pelas almas do purgatório. Na Santa Missa, se vocês verem lá, né, a oração pelos defuntos, sabe, o momento que o padre fala, é porque ele tá pedindo pelas almas do purgatório. Então, quando você chegar na Santa Missa, você já pode pedir pelas almas do purgatório, né, que aquele sacrifício possa levar muitas almas para o céu. Então, enfim, é isso, tá? Então, a missa, né, é essa atualização do sacrifício. Então, Cristo, que é imolado, né, ele transforma o pão em corpo e o vinho em sangue, né? Ele se utiliza dessa matéria, né, que é essa matéria do trigo e da uva, para ocorrer a transubstanciação. Então, se a gente for falar, né, o que é a Santa Missa, né, essa atualização do sacrifício de Cristo na cruz. Na Santa Missa, então, gente, nós temos os grandes milagres da vida de Cristo. Nós temos o milagre da paixão, da morte, da ressurreição e da ascensão aos céus. Então, olha só, minimamente, né, assim, o mínimo que a missa é uma grande catequese. Então, nossa, eu não estou em estado de graça, eu não sou católica, não sei o quê, eu devo ir à missa? Deve ir à missa. Comungar, não, claro, depois a gente vai falar, né, as disposições para comungar, mas você deve, porque é uma catequese, tanto é que Scott Hahn, né, que era aquele apologeta, presbiteriano, esqueci agora, mas enfim, que ele era evangélico, ele entendia tanto da liturgia, né, das escrituras, que ele se converteu assistindo uma missa, porque ele falou todas as escrituras, né, todos os símbolos, toda a palavra está na missa. Então, como ele era um cara mega intelectual e conhecia tudo de Bíblia, ele olhou para aquilo e ele falou assim: essa é a verdade, essa é a verdade, tem tudo aqui, né? Tudo fez sentido para ele. Então, é essa grande catequese. E aí nós vamos ver, né, então, que é o mesmo sacrifício. Eu não posso entender a missa como se fosse um compromisso de domingo, sabe? Eu não posso olhar e falar assim, ah, eu tenho que ir, né? Senão eu vou entrar em pecado mortal, né? Tipo, Deus me livre pensar só assim, entendeu? Eu tenho que ir. Nossa, que pena, porque a gente vai estar desperdiçando muita coisa, sabe? A gente vai estar desperdiçando muita graça, a gente vai estar desperdiçando um momento de completa união com Deus, né?
E uma coisa muito importante, gente, por que que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento? Porque Ele criou nossa inteligência. Ele quer que nós amemos com todas as potências que Ele mesmo nos deu, né? Ele quer ser entendido e conhecido por nós, né? Então é como se fosse, vamos supor, tá, gente? Uma, uma mãe que tem um filhinho pequeno, etc., e ela quer contar para o filho tudo o tanto que ela ama, né? Se ela tá, por exemplo, prestes a morrer, e ela quer deixar um testamento de tudo que ela ama, ela quer ser conhecida pelo filho, não é? Então Deus quer se revelar a nós, Deus quer que nós o conheçamos. Então, nós não vamos lá como espectadores. E vejam, gente, essa aula que vocês estão assistindo aqui é para a instrução de vocês, é para vocês olharem a missa de outra forma, mas é para vocês também fazerem um apostolado de vocês, sabe? A gente tem que ter essa ideia de que Deus nos dá o pleno conhecimento, Deus nos dá uma boa catequese para a gente ensinar os outros também, sabe? Então, às vezes, a gente pode ter preguiça, de assistir a aula da Ana, ou então de anotar, não sei o quê, mas a gente tem uma responsabilidade de levar isso para as outras pessoas, sabe? Então, onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Da gente fazer esse propósito de que, nossa, entendendo melhor a Santa Missa, que eu possa mostrar para as pessoas a beleza da missa. Bom, é, então eu não tô lá só para assistir, sabe? Não é meu evento, não é o evento que eu vou encontrar meu grupo de jovens, não é o evento que eu vou encontrar as pessoas que eu gosto, que eu vou usar minha melhor roupa, sabe? Não é sobre isso. É muito maior. A Santa Missa, eu vou fazer companhia para o Senhor no Calvário, né? É uma festa, mas a festa é um resultado da dor, né? A festa da ressurreição pressupõe o quê? A paixão e morte. Então, eu tô indo na missa, eu tenho que ter um espírito recolhido. Depois eu vou citar para vocês anotarem, ficar melhor para entender, tá? Mas eu não posso entender a missa como eu vou assistir um evento, né? Eu vou participar de um talk show, entendeu? Não é isso, né? A gente fala que é participar da Santa Missa, não é assistir a missa, não é ver a missa, não é ir à missa, tudo bem, mas eu vou participar, né? Por quê? Porque eu faço parte da igreja, né? Todos os batizados são membros do corpo místico de Cristo. Então, é a igreja que está lá. A igreja que recebe as graças, né? Pelo Espírito Santo. Lembrem que o Espírito Santo é o santificador, né? Respirando. Bom, enfim. Então, nós vamos à Santa Missa, né? Para adorar, para pedir perdão, para pedir graças e para pedir para agradecer. E aí, nós podemos dizer, né, que a Santa Missa deve ser deve ser a raiz da nossa vida, né? A raiz da nossa vida, a raiz do nosso dia, a raiz da nossa vida. Porque é a raiz da igreja. Agora uma história linda também, para vocês terem imaginado. São Padre Pio, algumas de vocês devem saber, né? A gente teve a festa dele. São Padre Pio falava muito sobre a missa, porque ele vivia a Santa Missa, né? Ele vivia mesmo. Então, São Padre Pio, as missas do São Padre Pio de semana duravam 4 horas. Isso algumas de vocês devem saber. E aí, enfim, os membros eclesiásticos, os bispos, o que falavam? Olha, Padre Pio, o senhor está muito doente. O senhor não tem capacidade física para viver a missa desse jeito. Como é que você se sustenta 4 horas de pé? Né? Isso não vai fazer bem para sua saúde, né? Não é possível isso. É muito tempo, 4 horas. E aí, o que que diz São Padre Pio? Suspense. Ele diz assim: quando, quando eu entro no altar, eu perco o controle. Ele fala que ele perde completamente o controle. Ele já não está nos próprios sentidos dele. Ele não tem controle do tempo. Então ele está tão dentro da eternidade, né? Ele está tão dentro do céu, ele está tão dentro do céu, tanto é que ele tinha as chagas de Cristo, né? Que ele perde o controle. E ele diz que ele não tem controle. Então ele é levado. Ele diz que ele entra com Nossa Senhora, né? Nossa Senhora conduzindo ele. Então ele vê Nossa Senhora, enfim, desde pequeno. Mas eu achei muito chocante isso, sabe? Eu achei muito forte que ele fala, eu perco o controle, né? Então, ele tinha ele estava tão absorvido nesse mistério que ele vivia de fato a missa. Então, vamos compreender agora, é, é, vamos entender agora que a Santa Missa, então, ela pode ser um resumo da nossa vida espiritual, né? A gente pode pensar que Deus nos criou para isso. Então, por que Deus nos criou? Deus nos criou para amar a Deus.
Deus nos criou para sermos capazes de Deus, né? Deus nos criou para coisas eternas, né? Deus nos criou para a eternidade. Então, se eu tenho uma parte da eternidade, né, que eu tenho a própria eternidade, na verdade, no sacrifício da missa, Deus me criou para a missa. É muito profundo isso, é muito profundo isso, né? Deus nos espera na Santa Missa porque Ele quer nos dar a eternidade. Ele quer nos dar as alegrias da eternidade. Ele quer que nós estejamos lá, né? Quando você ama muito alguém, né, e você vai dar uma festa, você quer que aquela pessoa confirme a festa, né? Às vezes a gente tem que pensar nesses exemplos atuais, né? Então, se você vai dar uma festa de casamento, ou se você vai. Pensa comigo, gente, você gastou uma grana com buffet, gastou uma grana sabe, com frufru, ó, você comprou um vasinho de porcelana, esse aqui eu ganhei hoje, muito lindo. Você comprou flores, você pensou em todos os detalhes, você colocou nome na mesa para cada pessoa, sabe? Você fez um super trabalho, pensou na playlist, você planejou a festa mais cuidadosa do mundo. E você quer o quê? Mais do que tudo, né? Que a pessoa confirme, sabe? Você quer que a pessoa esteja lá, porque sem ela não é a mesma coisa. Então lembrem do que eu sempre falo, Deus nos ama como se fôssemos a única alma no mundo. Então ele quer que essa alma esteja com ele para participar desse santo sacrifício, para participar dessa festa também que é a ressurreição, né? Ele quer nos dar parte dessa vida na graça. Ele fala, Ana Clara, minha filha, você tá batendo a cabeça à toa, sabe? Ele olha pra mim e fala assim, Ana Clara, mas por que que você fica perdendo tanto sono, preocupações, isso aqui, se eu estou lá te esperando para te dar essa graça e você não usa, né? Às vezes Deus pode me falar assim, Ana Clara, você vai à missa diariamente e às vezes é como se estivesse só seu corpo lá. Essa que é a verdade, né? A verdade é que muitas vezes, ou a gente não vai à missa com muita frequência, ou a gente nem vai à missa aos domingos, ou a gente vai e é como se não tivéssemos lá. É como se caísse na rotina. Então, quando a gente estuda, gente, a gente se aprofunda na Santa Missa, por que que a gente precisa estudar sobre a Santa Missa? Porque a gente precisa amar a Santa Missa. A gente precisa tornar aquilo nosso, sabe? Eu tô lendo muito sobre a mulher, né? Sobre a alma feminina, e as autoras falam isso, que a mulher, ela tem uma capacidade. Por que que a mulher, ela tem uma alma espiritual, digamos assim, é mais facilmente trabalhada do que o homem, né? Porque a mulher, ela toma as coisas como próprias, né? Quando a mulher ouve uma notícia ruim, é como se aquilo doesse nela. Não é assim com vocês? Vocês estão, tipo, alguém manda no grupo, rezem pelo meu bebê da UTI. Todo mundo fica assim, meu Deus, o bebê da fulana. Tipo, eu nem conheço, mas você torna parte de mim. Então, a Santa Missa, gente, é a gente tomar como próprio, tá? É a gente realmente viver aquilo no nosso coração. Ai, Ana, mas você tá falando tão entusiasmada, eu não tenho esse entusiasmo. Gente, primeiro, né, Deus fala pelas pessoas, né? O Espírito Santo fala por nós. E depois, né, é a gente realmente ansiar por essa graça, né? A gente pedir, Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero entender a Santa Missa. Senhor, eu quero louvá-lo da forma como o Senhor merece, sabe? Senhor, eu tô muito frouxa, sabe? Eu não consigo levantar com o despertador. Parece que minha vida tá um caos, né? Mas eu quero te amar. E São José Maria falava assim, Senhor, eu quero te amar com o coração de todos os santos juntos, né? Então, essa disposição, por isso que eu uso essa palavra disposição, porque é uma vontade, sabe? Por mais que a gente olhe pra gente, nossa, a gente olha no espelho e fala, meu Deus do céu, né? Meu Deus, que desgraça, sabe? Às vezes a gente fala, que desgraça, né? Não consigo fazer nada direito. Mas, o quê? Né? Deus quer agir em nós, né? Eu posso dizer, Senhor, eu sou ruim, mas eu quero te amar com o coração de todos os santos juntos. Bom, então vamos lá. A Santa Missa, ela é separada em 4 partes, tá? Não vai ser muito longo, mas estejam aqui comigo porque realmente faz a diferença, tá? Eh, então temos os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais, tá? Então o miolo da Santa Missa é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Mas para isso precisa de uma preparação, tá? Então, vamos lá. Eu vou falando para vocês, eh não, só um detalhe que bonito aqui que eu li num livro, para vocês verem que é profundo, né. Ele fala assim, que a maior riqueza do mundo é um tesouro oculto, que é a Santa Missa, é a maior riqueza do mundo. E se e se conhecêssemos, né,
a riqueza desse tesouro, nós sacrificaríamos tudo para adquiri-lo. Então, quanto maior a excelência, maior a incompreensão da nossa parte, né? Quanto maior o milagre, mais difícil é para caber no cérebro humano, né? Na compreensão humana. Bom, enfim, Deus quer nossa participação de modo consciente, né? Que a nossa missa nunca mais seja a mesma e que seja vivida como se fosse a última vez, tá? Então vamos lá. Primeiro lugar, né? Podem anotar, tá, gente? Eu separei alguns pontos de como devem ser nossas disposições interiores e depois alguns pontos das nossas disposições exteriores. Então, primeiro, né, nossas disposições exteriores, porque às vezes a gente começa a viver exteriormente, né, que pode ser um pouco mais fácil, muitas vezes, a gente se forçar a alguns hábitos, etc., e aí vai entrando na nossa alma, né? Ainda que a gente não esteja 100% convencida, vai convencendo com nossos hábitos. Então, bom, Ana, então tá. Então, a Santa Missa, esse tesouro oculto, esse grande milagre do céu. Então, eu preciso ter esse estado de reverência, né? Então, como que deve ser o meu porte na Santa Missa? Então, em primeiro lugar, gente, para começar, no final da aula eu vou falar sobre as crianças, tá? Porque eu tenho bastante experiência sobre isso. Podem ficar tranquilas. Então, primeiro, pontualidade, tá? Então, quando você tem um compromisso, o ideal é o quê? Que a gente não chegue na hora. O ideal é que a gente chegue 5 minutos antes, certo? Vocês chegam para uma entrevista de emprego, da vida de vocês pontualmente? Não, ninguém, né? Eu acho que ninguém. Então, a gente vai chegar, o correto é a gente chegar à missa 5 minutos antes, porque a gente tem que silenciar. Ó, tem gente que chega 30 minutos antes. Então, a gente precisa silenciar, né? Se a gente não puder, porque tem criança, porque tem compromisso, porque não sei o quê, o que que a gente vai fazer? No transporte, ou se a gente vai a pé, né, na nossa caminhada até a missa, a gente vai silenciar. Então, o que que eu gosto de fazer? Se eu tô no carro, eu ponho, tipo, uma musiquinha, canto gregoriano, ou eu coloco. Às vezes é melhor até pra gente entrar no clima da missa, colocar uma música sacra, sabe? Do que ficar em silêncio, a gente pensando nas nossas coisas. Colocar alguma coisa assim que vai ambientando a nossa alma, tá? Então, primeiro lugar, pontualidade, né? Chegar um pouco antes, se recolher e se preparar para esse momento, para esse encontro, tá? Depois, né, buscar esse silêncio. Então, eu vou silenciar o celular, eu vou silenciar conversas, tentar ficar mais recolhida, né? Não vou ficar tipo do lado de fora da missa, tipo toda assim gritando, falando alto. É bom que eu vá me recolhendo e eu falo, olha, fulaninho, vamos conversar depois da missa, tipo, fechou e tal. Depois, uma disposição exterior é uma genuflexão bem feita. Então, todas vocês sabem o que é uma genuflexão bem feita? Então, a genuflexão, nós colocamos nosso joelho direito no chão, né? E nós fazemos um ato de reverência. Isso significa o quê? Que nós estamos entrando na casa de Deus, né? Nós precisamos fazer um ato de reverência na entrada. Então, na tradição existe, né, essa questão de que você precisa se purificar antes de entrar num templo sagrado, tirar os sapatos e tal. A nossa purificação pode ser essa genuflexão, né, que nós fazemos uma reverência, e a água benta que tem na igreja não é na hora de sair, tá? Tem gente que fala assim, ah, eu vou passar uma água benta aqui para proteger do mal olhado, não sei o quê. Gente, a água benta tá lá porque nós pedimos a graça, né? E nós queremos que o maligno, né, fique longe de nós durante a missa. Então, na verdade, o propósito mesmo da água benta é para a gente entrar na igreja com a água benta. É descobrir isso um pouco mais velha. Enfim, usar a água benta se tiver, né? Depois, se sentar num lugar adequado, né? Sem procurar se sentar mais na frente. Quem tem criança, eu sei que é um pouco mais complicado, mas, enfim, se a gente tiver sem as crianças, ou for solteira, ou sei lá, tenta se sentar mais pra frente, sabe? Tenta sentar num lugar. Às vezes a gente senta mais pra trás porque a gente quer ser vista, porque a gente quer, sei lá, ver quem tá na igreja, sabe assim? Mas a gente pode buscar um recolhimento no lugar que a gente vai sentar também, né? Pode cuidar desse detalhe. Depois, né, olhar fixo no sacrário. Existem igrejas muito bonitas que a gente pode louvar a Deus pelas imagens sacras, mas existem igrejas bem pobres, tipo, pobres literalmente, assim, de pobreza de arte, né? Tipo, é uma caixa branca. E nem por isso Deus não tá lá, Deus tá lá, né? Isso não importa, né?
A beleza importa, claro, mas assim, para o santo sacrifício não importa, né? Não importa que Deus esteja lá, porque o céu inteiro vai estar lá. Então, olhos fixos no sacrário, sabe? Que a gente tem essa atenção, como se a gente estivesse anotando uma aula importante, sabe? Tipo, na época da faculdade, eu lembro que eu tinha que sentar na frente, senão eu não conseguia prestar atenção, e eu ficava anotando que nem uma louca, sabe? Que a gente possa colocar todos os nossos sentidos naquilo, né? Olhar fixo para o sacrário. Depois, né? Com que roupa eu vou à missa? Isso é um ponto importante, assim, não é para, enfim, fugir do tema nem nada, mas é importante pensar como que eu vou encontrar o meu Deus, né? Não preciso de coisas caras, de coisas assim, roupas de festa, mas é bom que eu esteja de uma forma que agrade a Deus, né? Uma forma bonita, elegante, que eu vá participar de um evento importante, né? Existe isso, né? Quando a gente coloca uma roupa boa, né? Quando a gente cuida do nosso cabelo, né? Não vai com o cabelo todo bagunçado, assim, não sei o quê. é, a gente tá, na verdade, mostrando que importa, aquilo importa. Depois, né, a nossa postura diante de Deus é uma postura assim, tipo, ai, meu Deus, eu vou deitar no banco, não sei o quê, né? Ou é uma postura de senhorio, né? Uma postura é, condizente com aquilo, né? É, pensa alguém elegante, né? Que vocês, não sei, às vezes seguem no Instagram, ou uma avó de vocês seja muito elegante. Quando você tá com elas, vocês já não, tipo, melhoram a postura, tipo, de imediato, assim. Então é uma coisa natural, né? A gente buscar ter uma certa reverência, um porte, né? Depois, né? Falar o mínimo possível. Então, evitar conversas, claro. Evitar o celular, claro. Se a gente precisar, nossa, Ana, tá muito calor e tal, bebe água antes de entrar na missa, né? Vai ao toalete antes de entrar na missa. A gente tem que ter uma cabeça focada naquilo. É, e, se possível, a gente pode, antes da missa, ler o Evangelho do dia, já ir se ambientando, né? Pode ser uma coisa que a gente pode ter um hábito, é legal. Se tiver folheto, é bom pegar o folheto da missa, porque a gente vai se concentrando mais com o folheto, né? Tem gente que fala, ai, que preguiça de pegar o folheto, ai, que preguiça. Mas é bom, tá bom? Depois, eu até brinquei aqui, nada de palmas. Mas as palmas, a gente fala, não, mas eu tô amando a Deus batendo as palmas. Mas, gente, é um momento sagrado, sabe? É um momento, assim, de recolhimento, é um momento que Cristo tá morrendo na cruz, sabe? Não, não, não tem que ter palma, não tem que ter coisas exageradas, assim, não, não, sabe? Quanto mais recolhido, né, mais assim, com esse caráter de céu mesmo, né, de que o céu está ali, melhor, né? A gente foca mais, sem dancinhas, sem pulinhos e tal. Bom, depois, né, no momento da comunhão, né, da fila da comunhão, não ficar olhando, ah, é fulaninha, tá com essa roupa, nossa, que cabelo bonito, acho que eu vou comprar um laço igual o dela. E esse sapato, gente, esse sapato tá com etiqueta. Sabe assim, às vezes a gente começa a se distrair olhando para o nosso redor e na fila da comunhão, poxa, a nossa cabeça tá lá nas alturas. Nas alturas não, né? O contrário. Mas enfim, na fila da comunhão, gente, é assim, ó, olhos fixos, sabe? Olha para Nossa Senhora que tá lá no altar, olha para Jesus e vai rezando. Se você se desconcentrar muito, gente, cabisbaixo, sabe? Vai olhando para o chão, vai andando, vai se recolhendo, vai falando, Senhor, que eu receba esse sacramento com todas as disposições possíveis. Eu quero te amar com todo o amor desse mundo. Eu quero te receber para o Senhor fazer verdadeiros milagres em mim. Senhor, eu estou ansiosa de receber o Senhor. Vai falando de jaculatórias, vai conversando com Jesus, vai falando, Senhor, nessa comunhão eu preciso me converter, sabe? Eu não posso mais ser preguiçosa, não sei o quê, eu tenho que criar vergonha na cara. Vai falando com Jesus, vai falando, sabe? A gente tem que se preparar mesmo para receber ele. A missa inteira é uma preparação, tá? Depois, eu vou falar mais sobre isso, tá bom, gente? Peraí. Depois, né? Quando a gente tá depois que a gente recebe a comunhão, né? O catecismo da igreja e tal, nos aconselha a ter um recolhimento muito profundo por pelo menos 10 minutos, pelo menos, tá? Então, depois da comunhão, a gente precisa fazer essa ação de graças, né? Essa ação de graças é o quê? A gente vai manter essa postura por pelo menos 10 minutos, tá? E depois da comunhão, depois que a gente reza, que eu vou falar na segunda parte, né, sobre as exposições interiores, a gente fisicamente precisa esperar o padre sair da igreja. Então tem gente que ele dá a bênção e já vai indo embora, né? Às vezes eu tive, se vocês tiverem que fazer isso por alguma circunstância, tudo bem, né, que seja uma exceção. Mas o certo, né, o correto
para se viver bem aquele momento, né, é esperar, sempre esperar os 10 minutos da oração de graças, mas se depois desses 10 minutos o padre ainda não deu a bênção, espera a bênção, espera para ele sair de lá, né. E aí, por fim, né, tentar não conversar. Então terminou a missa, né, terminou, o padre saiu, etcétera, você encontra alguém, tenta conversar do lado de fora, tá. Esses pontos, ó, gente, deu 16 pontos. Esses pontos, eles são disposições exteriores. Então, como vai ser minha postura, né, o silêncio, como deve ser minha vestimenta, como que, para onde vai ser dirigido o meu olhar, né? Como que eu vou evitar as distrações? Então, não olhar o celular, não ficar olhando o relógio, enfim, né? Então, tem uma frase assim que é forte, que São José Maria falava assim: a missa é muito longa porque o seu amor é muito curto. Então, às vezes a gente tá: "Ai, nossa, que coisa, né, essa missa, esse padre, não sei o quê". E a gente vai ver por que que não dá pra gente ter esse pensamento, sabe. Primeiro, a gente tá lá por Deus, né, a gente tá lá porque Deus nos dirigiu até lá, porque nós não fazemos nada de bom que não seja Deus fazendo em nós, né, porque Deus nos inspirou, e se estamos lá é para nossa santificação, sabe. Então se, enfim, tá uma missa muito longa, etcétera, a gente pode falar: "Senhor, eu ofereço esse desconforto", ou tá muito calor, eu ofereço esse desconforto, porque, enfim, eu tô aqui por você, sabe. Não importa o que aconteça, eu tô aqui com você. Bom, então agora, gente, podem anotar também, que é o seguinte, agora quais são as disposições interiores, tá. Eu vou explicar, agora tem meio que o suprassumo da aula, porque eu vou explicar isso aqui de uma forma, para vocês entenderem as etapas da missa, tá, mas eu não vou me prolongar, não vai ser muito longo, mas para vocês entenderem que a missa tem uma sequência e tem uma lógica. Então, eh, qual é a primeiro, disposição interior, né, é esse recolhimento, como a gente falou. Depois, nós cumprimentamos nosso Senhor. De cumprimentar, né, de louvar a Deus, né, de fazer essa genuflexão bem feita, de cumprimentá-lo, cumprimentar Nossa Senhora, enfim. Depois, ao chegarmos na igreja, nós podemos rezar no seguinte sentido: "Senhor, que esse sacramento produza em nós os efeitos que possui", né. Então eu quero que tudo, tudo que a Eucaristia puder dar, né, à alma, eu quero receber, né. Eu peço que produza os efeitos que contém na Eucaristia. E aí, então, como que começa a Santa Missa, né, o padre fala: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Gente, isso daí não é um detalhe, não é um detalhe, ele não faz sinal da cruz, porque toda oração tem o sinal da cruz. O sinal da cruz é a invocação da Trindade, nós estamos invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo para aquele momento. Ele começa com o sinal da cruz e ele termina com o sinal da cruz. Então, ele faz essa invocação à Santíssima Trindade. Depois, qual é a segunda parte importante da Santa Missa? O ato penitencial. Então, por que que existe de cara esse ato penitencial, né? Porque é essa purificação que eu falei para vocês, de entrar no templo, né? Eu vou participar do maior milagre, então eu me reconheço pecadora, eu peço perdão, né? Eu quero limpar as impurezas da minha alma antes de me aproximar do Senhor, né? Então, o ato penitencial, eu peço perdão por tudo, né? Eu peço perdão pelos meus pecados veniais, eu peço perdão por todas as vezes que eu fui ingrata, por todas as vezes que eu não amei o Senhor como eu deveria, por todas as vezes que eu faltei com retidão, com generosidade. Nesse momento da penitencial, gente, não é para cair naquela rotina, sabe? Ah, eh, eu vou pedir perdão, ah, tá, então, por minhas culpas, por minha tão grande culpa, blá blá blá. Não é assim, sabe? Que a gente realmente falha, pense e coloque todas as nossas forças nas palavras que a gente está proferindo, né? Que a gente realmente se concentre naquelas palavras, né? Em suma, né, falar: "Senhor, eu não quero mais vos ofender, né, eu quero deixar o homem velho para trás, né, eu quero que eu tenha uma nova vida, né, e o Senhor é capaz de me dar essa nova vida, né, essa nova veste". Depois, gente, do ato penitencial, qual é o grande momento da missa? É o glória. Então, em dias de festa, nós cantamos o hino do glória, e o glória é maravilhosa essa oração, se vocês pegarem para ler, para meditar, é muito linda, né. Glória a Deus nas alturas, então é uma oração muito bonita, né, e o glória,
nós exaltamos, né, a figura de Deus, né? Nós exaltamos toda a criação de Deus, nós exaltamos Deus por ele ser nosso rei, né, o rei do universo. Então, que a gente possa rezar essa fórmula do glória com todos os nossos sentidos, né? Dar glória a Deus, né? Reconhecer que ele é Deus. Depois, né? Liturgia da palavra. Aí a gente entra nesse miolo da missa. Liturgia da palavra produz em nós os efeitos que possui. Depois eu dou o trechinho certinho. Então, a liturgia da palavra. Aí, olha só, gente, a liturgia da palavra não é que eu vou ouvir partes da escritura e eu vou ouvir o padre falar umas coisas bacanas e tal, que eu vou levar para minha vida e que vai me ensinar as coisas, sabe? A liturgia da palavra a gente tem que entender como um alimento para nossa alma. É um alimento, né? É uma catequese que o próprio Deus nos dá. Ele quer nos ensinar pela liturgia da palavra. Então, a igreja, né, ela é levada, né, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então, em cada missa, é o Espírito Santo que nos fala pela liturgia da palavra. O que é a liturgia da palavra? É a primeira leitura, às vezes a segunda leitura aos domingos, o salmo e o evangelho. Então, sempre temos lá um trecho do Antigo Testamento ou dos Atos dos Apóstolos, enfim. E temos os salmos, né, que são cânticos, então, para entoar a Deus e tal. E nós temos um trecho do Evangelho. E nesse trecho do Evangelho é a própria vida de Cristo. Então, nós temos que olhar a Santa Missa como essa catequese que eu falei, mas a Santa Missa é esse momento que Deus nos fala. É lindo isso, né? Olha que riqueza pensar que o que nós vamos ouvir lá é Deus falando para nós, nos ensinando sobre a sua divindade, sobre a história da salvação, sobre a história da igreja. É a forma que ele nos revela, é uma revelação. E a homilia, olha só, né? A homilia, ela. Bom, Ana, mas o padre só fala abobrinha na homilia. Gente, existe uma frase de um santo que é bem bonita, né? Que fala assim, que uma só palavra basta para a nossa conversão. Então, se nós estamos lá na Santa Missa, né? Uma palavra que o padre fale já pode ser útil, já pode servir para nossa conversão, né? Então, eu vou usar aquilo ali como um tesouro para minha alma. Não importa se ele vai falar abobrinha, não sei o quê, mas alguma coisa eu vou tirar proveito, porque é Deus falando, né? É Deus falando comigo, né? Então, assim, o padre fala não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas existe uma palavra, cruz. E Deus vai fazer com que aquilo ecoe no nosso coração, tá? Então, não vamos ficar, não vamos, olha só, né? É, não vamos dar à missa o sentido, né? E a sacralidade que ela tem, sabe? Focando realmente no que importa na Santa Missa, que é esse sacrifício, que é esse grande mistério. Então, a gente pode pedir o seguinte, né? Senhor, que essas palavras do Evangelho, que essas palavras do sacerdote ecoem na minha alma, que produza frutos para mim, que me edifiquem, né? Que me edifiquem. Que a palavra nos transforme. E é muito bonito pensar que eu estou tentando fazer isso, sabe? Eu estou tentando anotar uma frase e tal da homilia ou do evangelho que me marcou, porque é bonito a gente ir meditando sobre aquela frase ao longo do nosso dia, né? Que perpetue aquela catequese em nós. Então a gente pode pensar, o que será que Deus está querendo comunicar para mim? Né? O que será que Ele quer dizer para mim nessa homilia? O que será que Deus quer falar para mim por esse salmo? Aí depois da homilia, nós temos o quê? O credo, né? E o que é o credo? O credo é uma fórmula que resume tudo que nós acreditamos. Então, o credo é uma maneira da gente reforçar a nossa fé, né? Da gente falar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, a gente não vai rezar assim, eu creio em... Eu falo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Eu creio em tudo isso, né? É o meu ato de fé. Eu tenho que colocar meu coração naquilo. Aí agora, uma das partes que eu mais amo, é uma parte muito bonita, que é a parte do ofertório. Então, depois disso daí, né, nós temos o início da liturgia eucarística, tá? Então, passou a liturgia da palavra e temos agora a liturgia eucarística. A liturgia eucarística, gente, ela começa com esse ofertório. Então, no momento do ofertório, o que acontece nesse momento? Então, começa, né, essa parte das oferendas. E
Tem gente que fala assim, o ofertório é aquele momento para a gente colocar a moedinha no cofre, lá no cestinho da paróquia, que a gente passa o Pix. Esse daí é o ofertório, né? A gente vai dar o dinheirinho lá. Gente, o dinheirinho é uma parte da nossa oferta, mas a parte principal da nossa oferta não é o dinheirinho, né? O que é mais agradável a Deus é quando nós nos oferecemos como oferta para Deus. Então, eu quero me oferecer. Então, no momento do ofertório, é um momento muito rico, sabe? Que Deus permita que a gente sempre esteja atenta nesse momento. É o momento que eu falo, Senhor, eu estou me oferecendo ao Senhor, eu estou oferecendo minhas dores, meu trabalho, minhas alegrias, minhas expectativas, né? Minhas noites mal dormidas, minhas noites bem dormidas, né? A viagem que eu fiz. Eu estou oferecendo a crianças, os filhos que o Senhor me deu, né? Eu estou oferecendo a faculdade que eu faço. Tipo, tudo que tem relação com a sua vida, você vai oferecer. Você vai deixar no altar. Todas as boas obras que você fez, né? E todas as penas também, Senhor. Eu quero oferecer as dores, né? As coisas difíceis que eu estou passando, eu quero colocar na oferta do altar. E, e, e aí a gente vai compartilhar, né, esses pedidos, nós pedimos nesse momento das intenções, da oferta, né? Então, nós temos as oferendas e os pedidos. É o momento da gente realmente levar as nossas orações para o altar. E já alguns santos da igreja, né, alguns místicos, eles tiveram revelações sobre a missa. Então, muitos receberam a revelação de que nesse momento das oferendas, o nosso anjo da guarda se dirige até o altar. Então, existem anjos muito luminosos, né, que estão radiantes de alegria, porque eles estão levando muitas coisas para o altar. Eles estão levando muitas coisas para Deus. Existem anjos que estão meio cabisbaixos, porque não tem muito o que oferecer. Aquela alma, tipo, nem tá rezando direito, não tá muito tá meio distraída, e o anjo vai meio assim, sabe? Meio cabisbaixo, até o altar. E tem anjos que vão tristes pro altar. Por quê? Porque são anjos que não têm nada, sabe? É como se eles vão de mãos vazias. E são aquelas pessoas que não queriam estar na missa, né? São aquelas pessoas que preferiam não estar lá, né? Estão indo obrigadas, são pessoas que nem entendem nada, que, enfim, não estão nem aí. E o anjo aproxima do altar, né? Porque os nossos santos anjos participam da missa, nossos anjos da guarda, todos nós temos anjos da guarda, mas ele ele tá triste. Então, um propósito para nós nessa aula de hoje é a gente pensar, nossa, eu quero que o meu anjo da guarda vá muito feliz, sabe? Eu quero falar, vai lá, anjinho, vai lá, leva tudo isso, nossa, leva para Deus isso, eu quero oferecer aquilo, eu quero colocar essa insegurança que eu tô passando no trabalho, essa dificuldade na família, eu quero tudo. Aquilo que foi difícil de eu fazer, mas eu fiz por amor a Deus, né? Aquela louça chata que eu não queria lavar antes de dormir, mas eu lavei. Sabe, tudo, todas as coisas boas, né? Tudo que você puder, você vai colocar nesse cestinho, sabe? E o nosso anjo da guarda vai ficar feliz de levar para Deus, né? E aí, depois, né, esse ofertório, esse ofertório, né, é um momento também que a gente reforça a ideia de que nós queremos nos oferecer junto com Cristo, tá? Bom, depois tem o santo, 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 né? Então começa essa essa oração de introdução da consagração, né? Onde vai ter o ápice da consagração. E aí nós falamos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam o vosso nome. Hosana nas alturas. Então, nesse momento, gente, o céu começa a tomar parte do altar, tá? Então, nesse momento que a gente fala Hosana nas alturas, né? Toda a corte celestial tá louvando a Deus, né? Falando Hosana nas alturas, Hosana nos mais altos céus, né? Como aquela oração dos anjos, né? Quando aos pastores em Belém, né? Hosana nas alturas. E aí, lá, então, né? Nossa Senhora, a hierarquia dos anjos, os santos, enfim, as almas do purgatório também estão lá adorando. E aí, esse momento todo é uma preparação para o quê? Para o ápice da Santa Missa, que é o momento da consagração. Então, o que acontece nessa consagração? O sacerdote repete a fórmula ensinada por Cristo na última ceia. Então, Cristo não diz, fazei isso para lembrar de mim, né? Ele diz, fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue que é dado por vós, né? Então ele diz: tomai e comei. Este é o meu corpo.
Ele não fala, tomar e comer, esse é tipo, mais ou menos, o meu corpo é uma parte do meu corpo. Não, ele fala, esse é o meu corpo. Este é o meu corpo. Então, no momento da consagração, o que que acontece? A hóstia, né, que é essa, é a Eucaristia, né, esse pão, que é trigo, ele se transforma em corpo de Cristo. Então, nesse momento, é o próprio Cristo que aparece. Quando o sacerdote eleva a hóstia, né, esse encontro do céu com a terra, que o Cristo aparece. Então, a gente pode imaginar Nosso Senhor ali, né? Esse é o corpo de Cristo, que é dado por vós. E depois esse é o sangue de Cristo. Então, quando ele diz esse é o sangue de Cristo, é esse momento da crucifixão, né, que nosso Senhor está derramando o sangue por nós, né? Então existe essa visão de que o cálice ele está sendo completo, né? Ele está sendo preenchido com as gotas que caem do corpo de Cristo, né? E existe essa figura de que cai tanto o sangue de Cristo que é como se fosse transbordar o cálice. Esse também é o que a gente chama de mistério da transubstanciação, né? Essa palavra transubstanciação significa que é uma mudança de substância. Então, o que antes era trigo mudou a substância para corpo de Cristo. E o que antes era uva, era vinho, mudou a substância. Por isso que é um milagre. É um milagre, tá? Então, é, esse milagre da consagração, né? É, e aí jorra sangue e água, né? Então essa água ela representa essas graças, né? Quando o soldado romano ele fura o lado aberto, o lado de Cristo aqui no corpo de Cristo, jorra água, lembra disso daí? Então, essa água é uma representação dessa água da graça, né? Dos sacramentos. É um símbolo, né? A igreja vê isso como um anúncio, né? Uma explicação dos sacramentos que Deus faz jorrar sobre nós, as graças. Então, esse é o momento, gente, quando, isso é o crucial, tá? Crucial. Tudo é crucial, mas isso daí é mais ainda. Quando o sacerdote leva a hóstia, gente, esse daí é o momento mais alerta de todos. Então, nós temos que olhar fixos para aquela Eucaristia, né, para aquela hóstia, e falar, meu Senhor e meu Deus. Existem muitas jaculatórias que a gente pode rezar nesse momento, né? Eu falei nas aulas das jaculatórias, mas nesse momento específico, nós podemos falar, Senhor, aumente, eu creio, mas aumente em mim a fé, a esperança e a caridade, né? As virtudes teologais, né? Que são a parte da minha santificação. Então, no momento da hóstia, eu falo, meu Senhor e meu Deus, né? Meu Senhor e meu tudo. Nós reconhecemos que o próprio Deus está lá. E isso, né? Então, Ana, mas assim, como assim a missa é a paixão de Jesus? Como assim a missa como assim a missa é. Em que parte que acontece a paixão de Cristo, né? Então, nós dizemos que tem início, logo depois desse Santo, 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 tem o início, né? A paixão de Cristo, essa morte de Cristo na cruz, né? Que é o pleno sacrifício. E pode-se dizer, né? Não existe isso em nenhum lugar, mas alguns estudiosos dizem que termina, né, esse sofrimento e essa agonia de Cristo quando o sacerdote comunga. Então, até o sacerdote comungar, gente, é vigilância completa, sabe? É todos os sentidos lá. E se a gente tá com criança, com perrengue, com sei lá o quê e tal, a gente fala, Senhor, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E aí a gente distrai e volta, eu tô aqui, sabe? É uma coisa que depende mais do nosso interno do que coisas que aparecem para nos distrair. Então, o sacerdote tem que comungar. O sacerdote tem que comungar. É parte da missa. O sacerdote tem que comungar. Ele é o primeiro a comungar. Bom, enfim. E aí depois, né, que o sacerdote comunga, a igreja reza o Pai Nosso. E no Pai Nosso, tem um detalhe que é o mais importante nesse caso de se rezar o Pai Nosso. Que é aquele momento, né, que a gente fala, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então tem aquele trecho no Evangelho, né, que se nós não perdoamos o nosso irmão, nós temos que sair do templo, perdoar e voltar. Então, nesse momento do Pai Nosso, é como se a gente estivesse dizendo, Senhor, eu quero perdoar aqueles que têm ofendido, né? Por isso que tem né, esse trecho no Pai Nosso, tá? Então, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu tenho que estar com o meu coração, antes de eu receber a comunhão, porque eu estou me preparando para isso, eu tenho que estar com o meu coração, o quê?
meu coração aberto, né? Então, gente, depois a gente fala esses assuntos dos sacerdotes, tá? Não vamos pensar nisso agora. Então, a gente vai rezar o Pai Nosso para isso, para a gente estar com o coração cheio de perdão, porque o perdão é uma condição, assim, da gente estar com esse coração aberto, né, para receber Deus. Então, por isso a gente faz o Pai Nosso. Aí, depois do Pai Nosso, o que que tem, gente? Tem outro ato de penitência, né? Tem um outro momento na missa que a gente vai pedir perdão. Então, é aquela parte, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. A gente até pode bater no peito, assim, né? Tende piedade de nós, tende piedade de nós, que é o Agnus Dei. Então, eu sei que eu estou me aproximando da comunhão, né, da Eucaristia, e eu quero pedir novamente perdão pelas minhas ofensas, e aí eu digo assim, né, essa oração tão bonita que tem no Evangelho: Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei curada, né? É, e dizei só uma palavra e serei curada. Então, o que que é essa oraçãozinha antes da comunhão, né? Que a gente fala já mais ou menos indo para a fila da comunhão. Essa oração, ela diz o quê? Que eu não sou digna, né? Que eu sou nada, né? Que eu sou uns trapos velhos, mas que com uma palavra de Deus, ele é capaz de me transformar. É uma parte muito emocionante mesmo, muito emocionante, porque, gente, pensam comigo, tá? A gente pode pensar assim, eu estou indo comungar, mas a gente pode também pensar que Deus nos chama para comungar, né? Deus nos convida, Deus está nos atraindo para Ele, tá? Então, nesse momento eu falo, Senhor, olha, por mim eu nem iria, porque se você começar a tem um pouco disso numas heresias da igreja. Se você for considerar os nossos pecados, quem sou eu para ir para receber Cristo, né? Minha alma não é nada, não é um tabernáculo como era Nossa Senhora, né? Mas assim, a gente pode dizer, olha, eu não sou digna, mas uma palavra, né? Eu tô em estado de graça, eu me confessei, né? Eu tô apta a receber nosso Senhor, e então, pela sua palavra, eu serei curada. Essa oração humilde, né? Olha que lindo que a igreja colocou, que nosso Senhor quis que antes de receber a comunhão, a gente tivesse uma oração de muita humildade. Senhor, eu não sou digna, né? Mas tu podes tudo, tu podes me transformar, né? Então, ele está nos chamando. E aí é que tá, nesse momento da comunhão, gente, eu quero fazer um adendo, tá? É, eu quero fazer um adendo para o seguinte: quem não estiver em estado de graça, ou seja, quem não tiver confessado recentemente, quem estiver em pecado mortal, o que que vai fazer nesse momento da comunhão? Vai fazer uma comunhão espiritual. Isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Não é que a pessoa que vai à missa e não pode comungar tem que ficar lá no celular, sabe? Tem que ficar distraído e falar, ai, nossa, mas para que que eu vim na missa se eu não posso comungar? Como se a comunhão fosse um direito, né? Como se a comunhão fosse, ah, tá, eu participei da missa, então eu recebo o pãozinho no final. Gente, pelo amor de Deus, né? A Eucaristia, ela é essa união física com Deus, né? O amor, ele busca a união, né? Então Deus nos convida para essa união. Olha isso, como ele nos ama, né? Então, se você por algum motivo não conseguiu se confessar, tá numa situação irregular no casamento e tal, que, enfim, tá buscando ter uma direção espiritual para resolver, para e tal, mas não pode comungar, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma comunhão espiritual muito bem feita. E você pode ter certeza, tá? Que uma alma que não está em condição de comungar vai receber menos graças do que uma boa comunhão espiritual, sabe? Tem uma força tremenda. Então você vai ficar no banco, tá? Se você não puder comungar, você vai ficar no banco, ajoelhar, você vai ficar ajoelhada e vai fazer a sua comunhão espiritual, né? Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que você recebeu vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos, né? Esse daí que eu ensinei na aula da visita ao Santíssimo. Eu posso fazer uma comunhão espiritual, eu posso falar, Senhor, como eu gostaria de recebê-lo, né? Senhor, eu sei que no momento em algum momento eu vou te receber, eu tenho essa esperança, Senhor, me ajude a recebê-lo, né? Vai alimentando esse desejo. Olha que bonito, né? Quanto mais a gente deseja, mais especial vai ser o momento que a gente receber. Eu estava conversando com a esposa do Wendel de Carvalho, né, a Karina, não sei se vocês conhecem, mas ela se converteu há uns 3 anos, e ela me disse que, assim, toda a comunhão espiritual ela chorava de dor, porque ela não podia receber.
né? Ela ainda estava se preparando para o casamento, para os sacramentos, ela enfim, ela estava se preparando para esse momento. Então, ela falava, Ana, eu fazia uma comunhão espiritual com todas as minhas forças, sabe? Eu chorava porque eu queria ter Jesus. E olha que linda essa alma, sabe? Quantas pessoas comungam, eu não tenho nem ideia disso. Então, olha que bem que a igreja nos dá quando ela diz que para receber Senhor, nós temos que estar em estado de graça. Então isso, né, pensar, né, como eu tô me empenhada em ir com a minha alma limpa, sabe, eu busco uma confissão com frequência, e eu vi uma coisa tão interessante, gente, não sei vocês, assim, vamos supor que vocês têm um casamento, né, ou vocês têm um evento, ou alguma coisa do tipo. Gente, se vocês ligam na manicure da esquina, vocês ligam na manicure da esquina, tipo, sei lá, a unha de vocês tá um terror, mais ou menos como a minha tá agora. E aí a manicure fala: "Olha, não temos horário". Aí você fala assim: "Quê? Como assim não tem horário? Preciso fazer à mão". Aí o que que você vai fazer? Você vai no Google, aí você vai perguntar: "Manicures próximas ao meu bairro". Aí você vai ligar, aí ela fala: "Não temos horário". Aí você vai ligar pra outra, aí você vai falar: "Gente, eu preciso de uma manicure", entendeu? É um evento importante, é um casamento, eu não posso ir toda estrambelhada, sei lá o quê. Ou seja, pra uma coisa humana, quantas vezes nós não colocamos todas as nossas energias naquilo, sabe? Então ou então você tá saindo de casa, você tá indo para um casamento e o seu vestido sujou. Você fala: "Meu Deus do céu, agora eu preciso achar um vestido de última hora, eu tenho que ligar pra vizinha, eu tenho que" Então, se para isso, né, que é humano, a gente às vezes faz o possível e o impossível, né, uma mãe determinada, uma mulher determinada, a gente sai de baixo, né, a gente vai fazer acontecer. Então a gente tem que fazer acontecer com a confissão, né. Então se a nossa alma não tá bem preparada pra missa, gente, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, né. Então eu lembro que teve uma época, assim, que eu fui passar férias e tal, e aí eu precisava ir numa missa. Eu queria ir na missa. E aí eu lembro que eu fiquei não tinha na cidade que eu estava, eu fiquei pesquisando cidades vizinhas e não sei o que, não sei o que lá. Isso marcou a minha vida de certa forma, que eu falei: "Gente, eu quero levar isso pra vida", sabe. Às vezes a gente esfria, às vezes a gente, enfim, muda um pouco, e vai esfriando, mas assim, é bonito a gente pensar quanto esforço a gente está colocando, né. Esses dias eu estava lendo a história de Santa Joana Francisca de Chantal, e diz lá que ela andava 15 quilômetros para ir na missa, gente. Ela andava 15 quilômetros para ir na missa. E muitas vezes com filhos, né. Tolkien andava também 10 quilômetros para ir na missa, sabe. Ele levava, tipo, mais de 3 horas para ir numa missa, andando, sabe. O que que eu tô fazendo? Sabe, será que eu tô entendendo o que tá acontecendo? Sabe, será que eu tô ligada? Eh, será que eu tenho essa compreensão dos santos de que eu não consigo viver sem a missa, né. São Padre Pio falava: "É mais fácil o mundo ficar sem o sol do que sem a missa", né. E teve esse santo, né, São Leonardo, eu achei esse livro melhor, assim, de Santa Missa, tá. Não é para vocês saírem comprando e tal, é legal quem tiver nessa pegada, assim, quem tiver nessa fase vale a pena, mas eu às vezes não gosto de indicar livro, porque, nossa, fica aquela ansiedade, eu preciso ler mais não, não precisa, tá gente. Mas assim, num dado momento que vocês quiserem se aprofundar, vale muito a pena. E esse livro, ele diz o seguinte, que só não tem mais que o mundo só não caiu na Sodoma e Gomorra total por causa das missas. Então, e tem uma outra coisa bem profunda que ele falou que eu nunca, tipo assim, foi muito forte quando eu li, que ele fala assim: por que que a gente diz que o Deus do Antigo Testamento era severo, jogava castigos e pestes, Deus mudou? Já se perguntaram isso? Vocês já se perguntaram, gente? Faz assim com a cabeça. Vocês já se perguntaram por que que é tão diferente o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento? Por que que Deus do Novo Testamento é doce, manso, humilde de coração, e o Deus do Antigo Testamento é assim: "Nossa, eu vou jogar pestes e chuva de gafanhotos, e não sei o quê, enfim, todo tipo de castigos do céu, e o dilúvio", né. Então, olha isso, né. São Leonardo fala nesse livro que o motivo da gente ter essa misericórdia no Novo Testamento, né, nessa etapa que a gente está agora da história, é por causa das missas. É porque se celebram santas missas. Então, o que que significa isso, gente? Nossa, é muito bonito, dá vontade de chorar. Mas o que que significa isso? Que como o sacrifício da cruz é um sacrifício perfeito,
quando temos muitas missas, nós estamos levando muitos sacrifícios perfeitos para Deus, entendeu? Então, a oração mais perfeita a todo momento para o céu. Então, é a humanidade, né? A igreja se une para num sacrifício perfeito para clamar a misericórdia de Deus. Então é tão bonito, né, quando a gente encontra um sacerdote que quer celebrar bem uma Santa Missa, né, que quer celebrar muitas Santas Missas, porque ele entendeu o valor daquilo. Ele entendeu, então, como a gente vai salvar o mundo? Né, a gente vai salvar o mundo participando bem da Santa Missa, sabe? A gente vai salvar o mundo confiando a paz do mundo na Santa Missa, sabe? Pedindo pelas almas dos pecadores, sabe? Falando, Senhor, tem de piedade, né? Olha isso. Nossa Senhora de Fátima trouxe muito essa mensagem, né, de que a gente devia rezar pelas almas do purgatório, oferecer muitos sacrifícios. E a missa é esse momento perfeito, perfeito de adoração, de contrição. É, é muito profundo, é muito profundo. Tipo, já tá meio tarde, né? Deu uma reduzida aqui no pessoal, né? Porque, claro, a aula tá longa, mas enfim, para vocês que estão aqui assistindo, como que tá, né, nossa disposição para ir a uma missa? Para falar: "Senhor, nos espera lá", né. O que ele mais quer é que a gente vá a uma missa, sabe. Isso eu posso, tipo, eu posso garantir para vocês, sabe, porque toda a doutrina da igreja fala isso, todos os santos falam isso, o que ele mais quer é que a gente esteja com ele. Então eu não sei, assim, às vezes a gente se emociona pensando tipo, das vezes que a gente foi ingrata e tudo, e faz parte, né, a gente ter esse espírito de contrição. Mas, assim, daqui pra frente, né, como que eu vou me aproximar da missa? Como que eu vou cuidar disso, né? Não é um compromisso, sabe, não é. E você que tá assistindo, não vai à missa, começa a ir aos domingos, né, porque também Deus fala: "Gente, o mínimo é você, ter esse momento de adoração, de encontro com Deus uma vez na semana, sabe, é o mínimo. É o mínimo de tudo que Deus nos deu, de toda a criação que ele colocou ao nosso dispor, dele pedir um dia da nossa semana, que é o dia do Senhor. Mas, assim, nós temos missas diárias, né. Eu não tenho como me esforçar um pouquinho para ir numa missa, sabe, Ana, não consigo, não consigo. Então faz muito bem uma visita ao Santíssimo. Mas, assim, veja como os santos se esforçavam para ir à missa, não é à toa, sabe, não é à toa, nós precisamos disso, né. E se às vezes a gente está empacado na vida espiritual, se a gente está fraco, etcétera, vamos focar na missa. Vamos falar: "Senhor, na missa eu preciso tirar as graças", sabe, porque sem o Senhor eu não faço nada direito, né, eu preciso dessas graças para eu ir, sabe, para eu parar de ser molenga. Tenhamos essa confiança, sabe, gente, Deus quer, sabe, Deus quer dar as graças, a gente falou isso aula passada, Deus quer fazer maravilhas na nossa vida, só que a gente é tonta, sabe. A gente coloca barreiras, a gente coloca desculpas, a gente coloca medos, inseguranças, fala: "Ah, mas eu vou ficar cansada. Ah, mas eu vou ter que pegar um busão. Ah, mas que" gente, e se fosse o último dia da vida de vocês? Vocês já pararam pra pensar nisso? Se fosse a última missa que vocês possam assistir, vocês não viveriam com todo o amor do mundo? Pensem que no juízo final, no nosso juízo final não, desculpa, no nosso juízo particular, vai passar um filminho, né, vai estar nós e Deus, e nós vamos assistir um filminho juntos. E esse filminho é da nossa vida. Quando eu era pequena, eu ouvi isso de um padre e eu também nunca me esqueci. Então, assim, você vai ter muito orgulho de algumas coisas que você fez na sua vida, sabe. E você não medir esforço para ir numa missa vai te dar muito orgulho no dia do seu juízo. Você vai falar: "Nossa, cara, que bom", sabe, "que bom que eu fiz isso", sabe, porque as almas dependem da gente. Olha para o mundão, gente, olha para o mundão, sabe. Sei lá, pensem que existe um negócio demoníaco, desculpa, aqui vou, como diz o Gui, vou coringar. Existe um negócio demoníaco que chama TikTok, né, pra não falar outras coisas piores. Existe um mundo demoníaco que chama TikTok, que tem a Sodoma e Gomorra lá dentro, e existem almas, sabe, na perdição, almas, tipo, na ponta do inferno, sabe, essa que é a verdade, eu não vou poupar palavras aqui, sabe, e elas precisam da gente, elas precisam das nossas orações, sabe, a gente não é especial, "Ah, a gente é estrelinha, a gente", não, a gente Deus nos chamou para uma missão, sabe, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir na missa, a gente tem que ir na missa para
para pedir pelas almas, sabe? Pela santificação do mundo, pela santificação da igreja, pela nossa santificação, pela santificação da nossa família. É aí que é o melhor momento. É o melhor momento, é o momento perfeito de pedir para Deus pela salvação do mundo. Sabe, você quer salvar o mundo? Reza por isso, porque sozinho você não vai conseguir nada, tá? Você vai rezar para Deus salvar o mundo, né? Para Deus salvar as almas, para elas irem todas, como Nossa Senhora de Fátima falou, principalmente as que mais precisarem, né? Ela fala: livrai as almas do inferno, principalmente as que mais precisarem, né? Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Então, gente, o que que eu quero dizer com tudo isso? Nós queremos salvar o mundo? Primeiro, missa, rezar por isso. Saindo da missa, nós vamos ter graças para trabalhar segundo a ação do Espírito Santo, que é uma ação esperta, né? A gente não vai sair atirando para todo lado, mas a gente vai ser conduzidos pela graça para santificar o mundo, tá? Em primeiro lugar, santificar nossa vida, nossa família, as pessoas do nosso trabalho, mas é dali que a gente vai fazer uma uma boa vida, né, uma boa obra para Deus, né. Fala que no fim seremos julgados pelo amor, né. Então, só que esse amor é o quê? É a fé e são as obras. O nosso esforço para ir na missa é uma grande obra, é uma grande obra, gente. E aí fala assim: "Olha, não, mas eu preciso estudar, mas eu preciso fazer tal coisa". Indo à missa, você vai com certeza conseguir estudar melhor, vai com certeza o seu tempo vai render. Gente, teve uma vez que eu tinha uma aula muito importante para dar, mas assim, muito. Pensa numa aula muito importante. E eu não dormi. Então, assim, eu não dormi, e aí eu tinha que acordar mais cedo, não consegui para preparar a aula. Eu falei: "Gente, se eu não for à missa agora, eu não vou conseguir a missa hoje". Aí, eu juro, eu olhei para Deus, né, eu olhei para um sei lá, eu pensei em Deus, rezei e falei: "Senhor, é o seguinte, eu queria ficar aqui estudando para dar aula, porque eu naturalmente sou mais insegura, eu preciso me preparar muito bem. Mas eu vou confiar no Senhor e eu vou deixar esse estudo e vou na plena confiança". Gente, eu fui à missa e na missa eu falei: "Senhor, durante a minha aula, eu vou estar mais em estado de graça, porque eu vou ter saído da missa e o Senhor vai falar por mim, tá? Pode ser? Tá combinado?". Tá combinado. Humanamente falando, eu não estava preparada. E, tipo, foi uma das melhores aulas que eu dei, sabe? Foi muito, 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 muito boa essa aula, porque foi Deus que falou, não fui eu. Então, às vezes, a gente pensa humanamente falando, mas a gente não pensa, eh, nessa perspectiva divina. Então, para concluir, né, essa união perfeita, essa intimidade, tem um trecho do livro de Nossa Senhora de Fátima, né, que eu vou concluir assim, tá bom? Porque, enfim, o que sobrar dessa aula de hoje eu vou falar na próxima, e tudo que for de dúvida, não sei o que, eu quero esclarecer também na próxima aula. Mas, Jacinta, quando Lúcia, porque as 3 pastorzinhos, né, pastorinhos, a Lúcia, Jacinta e o Francisco. Quando a Lúcia fez a primeira comunhão, imagina, né, a alegria de Jacinta e Francisco. E aí sabe o que acontecia? Jacinta, não podia comungar ainda, porque ela era mais nova. Quando Lúcia chegava em casa, Jacinta até estava de cama, doente e tal, era lindo. Ela falava assim para Lúcia: "Lúcia, vem aqui pertinho, porque eu sei que Jesus tá com você", sabe. Então ela falava: "Eu quero ver Jesus, eu quero estar junto com Jesus escondido", Jacinta falava, porque Lúcia estava com Deus, né, tinha comungado, então ela era um tabernáculo, né, ela era um sacrário, então Jacinta queria ficar pertinho de Lúcia, porque ela sabia que Jesus estava lá. Então, isso, né, essa fé que tinha uma criança, o que muitas vezes nos falta, né, essa fé. Então, pedir essa fé: "Ana, eu não tenho, eh, enfim, eu não tenho nada para te dar, mas, eh, que o Senhor me dê essa fé ardente, né, essa como se fosse minha última missa, me dê essa graça de assistir bem a Santa Missa". E eu tenho um costume, que também me deram esse conselho uma vez, de que antes da missa a gente pedir para o nosso anjo da guarda nos ajudar a assistir a missa, participar da missa. Então, eu tenho costume, às vezes, de ir a pé para a missa com meu filho, aí eu vou falando: "Anjo da guarda, me prepara, me ajuda a ficar recolhida, me ajuda a não me distrair e tal". Então você pode contar com o seu anjo, tá. E para terminar, então, nós temos essa bênção, né, que termina a missa, e a ação de graças, né, a esperar o padre sair,
esse momento de pura intimidade, esses 10 minutos que são preciosos, né? Quantas vezes a gente abandona, tipo, é como se a gente recebesse um prêmio e tchau, sabe assim? Não, né? É o momento que Deus quer que nós nos cerquemos dele com intimidade, com devoção, né? Desfrutar da companhia. Desfrutar da companhia. Bom, então é isso. Eu queria falar mais tempo, mas desculpa, gente, já são 10 horas, 10 e 10. Eu vou colocar aqui um PDF para vocês de uma visão que teve Catalina Rivas, né? Algumas de vocês podem conhecer, que foi uma mística colombiana que recebeu as chagas de Cristo. E um dia antes de chegar na missa, Nossa Senhora começou a conversar com ela. Tem até um videozinho, acho que tá no Netflix, chama O Grande Milagre. É legal de ver, porque ela tem a revelação do que acontece na Santa Missa. Então, vocês podem ler esse PDF, tem coisas muito ricas, né? Nossa Senhora vai explicando as partes da missa para Catalina. Chega um momento que Nosso Senhor fala assim: Catalina, você percebeu que depois da comunhão, a maioria das pessoas só sabe pedir? Pedir, 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 pedir uma casa, pedir um carro, pedir não sei o quê, pedir um trabalho, pedir. Nananana. E eles esquecem que eles estão aqui também para agradecer, né? Para pedir pela conversão das almas. Então, vale muito a pena. Eu vou mandar esse PDF para vocês. Se alguém quiser fazer uma última pergunta, na próxima aula eu quero falar mais sobre a Eucaristia, né? Então, eu quero tratar um pouco, às vezes, falar um pouco também dos milagres eucarísticos, que também ajudam a gente a crescer na fé, né? Enfim, e aí é isso. Isso daí, Santo Anselmo, gente, essa citação. Uma só missa oferecida e ouvida em vida com devoção para o próprio bem pode valer mais que 1000 missas celebradas na mesma intenção depois da morte. Exatamente. Então, para quem vai à missa com criança, eu digo o seguinte: conversar muito com Jesus, sabe? Falar, Senhor, eu te louvo nessas crianças, eu te louvo por esse barulho, eu te louvo por essas distrações, eu te louvo por isso. Sabe por quê? Sabe por que que a gente deve levar os filhos na missa? Porque Deus nos fez mães, né? Então, principalmente uma missa de domingo, claro. Mas Deus quer que o amemos com os nossos filhos. Ele não quer que o amemos como uma carmelita, né, como uma pessoa que tem como uma senhorinha da paróquia que fica e reza o terço da misericórdia, e reza o rosário, e faz a via sacra, e, nananã, e consegue ficar o dia inteiro lá. Ele nos ama com os nossos filhos, ele nos fez assim, né? Então, qual a forma mais agradável a Deus, né? Qual é a oração mais agradável a Deus? É a oração que você vai fazer na sua circunstância. Na nossa circunstância, é levar os filhos junto da missa. Então, é assim que eu vou amar mais a Deus. Deus vai fazer maravilhas. E no perrengue, nós amamos a Deus. Eu falo, Senhor, socorro! Sabe assim, você olha para o sagrado e fala, SOS. Aquela bandeirinha assim, "Uai, sabe? Às vezes, juro, gente, às vezes eu olho para o sagrado e falo, socorro, sabe? Mas ele tá lá, sabe? Ele tá tão feliz, sabe? Ele tá tão feliz que a gente tá lá. Ele fala, nossa, essa filha tinha todas as desculpas do mundo para não ir, né? Porque vai passar vergonha ainda por cima. Mas eu falo, Senhor, tipo assim, né? Eu tô aqui porque eu te amo. Boa, me ajuda, é seu filho. Isso mesmo, gente. Então, assim, a gente faz o que pode, sabe assim? Instrui, vamos ficar quietinho, não sei o quê. Mas hoje, gente, hoje meu filho tava brincando de Homem-Aranha, que ele era Homem-Aranha. Ele nunca assistiu Homem-Aranha. Mas ele tava assim no banco da igreja. Sabe? E assim, meu Deus, socorro, né? Tipo assim, o menino tava muito elétrico. E eu assim, Jesus amado, né? Aí eu falo assim, gente, Deus deve adorar, sabe? Jesus deve ficar tão feliz, vinde a minhas criancinhas, né? Jesus deve ficar assim, cara, que legal, que bom que tem um garotinho imitando o Homem-Aranha aqui na missa. Então é isso, sabe? A gente tem que ter essa visão sobrenatural, gente, porque a visão sobrenatural é a visão real. É, olha que bonito, né? Santa Teresa d'Ávila é muito legal, porque ela era sanguínea, entendeu, gente? Então ela distraía, então ela falava que a gente tinha que levar um livro na missa, na oração, ela ficava distraída. Então é isso, Deus está em tudo, sabe? Deus, gente, tem uma frase que é forte, mas é assim, Deus é um mendigo de amor. Ele mendiga o nosso amor, sabe? Se a gente dá uma piscadinha para ele, é assim, nossa, ela deu uma piscadinha para mim.
nossa, agora eu tô feliz, sabe? Deus é um mendigo de amor. Então, se a gente tá lá, às vezes a gente tá meio assim, cansado e fala assim, Senhor, gente, às vezes eu fico pescando na missa, porque eu sou uma pessoa que tem um sono. Então, às vezes eu peço e falo, nossa, desculpa, Jesus, desculpa. Tipo assim, eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui, eu queria estar mega atenta, mega ligada, mas às vezes eu tô com sono, sabe? Eu vou oferecer esse sonho, vou falar, Senhor, me ajude a não ter sono, né? E eu quero te amar com o amor de todos os corações santos do mundo. Então. Então isso, né, nossa, demos graças a Deus, porque Ele nos deixou essa missa, Ele nos deu esse maior tesouro, né, Ele nos dá, Ele não cansa de nos dar, e Ele vai dar até o fim dos tempos. E peçamos a Deus que a gente tenha essa plena amor, pleno entendimento, todas as forças, toda a nossa alma, que nós vivamos, né, que nós, participemos da Santa Missa dessa maneira. Tá bom? Então, gente, quem puder, eu vou jogar no YouTube agora, quem puder manda para quem achar legal, catequistas, enfim, não é por mim, não é por mim, mas é porque, sabe, o tesouro está aqui na nossa mão, sabe? Tem os padres da igreja, tem os santos, tem o catecismo, tem a Bíblia, tem tudo, sabe? Está à nossa disposição. Então, isso, né? Que amemos com todo o nosso entendimento. O que depender de nós, que nós amemos nosso Senhor. Um beijo, obrigada, adorei que vocês estavam aqui hoje. Ah, gente, muito legal. Então, um beijinho. Vamos continuar conversando no grupo. Fiquem com Deus e até daqui 15 dias.